Olá, família! Se você está aqui pela primeira vez aqui no nosso canal, eu já peço que você deixe um like, que logo depois da vinheta vamos abordar um assunto sobre vacinação, tá? Vamos para a vinheta. Olá, família! Eu resolvi fazer esse vídeo hoje e abordar esse tema porque o que temos visto aí, estamos vendo é que a falta de consenso sobre essa vacinação contra a Covid, cerca de 20% da população brasileira se recusam a se imunizar com essa vacina. Aí eu lembrei de um assunto sobre vacina que já aconteceu antes aqui no nosso país. Na época conhecida como a República Velha. Em 1904, quando houve a revolta da vacina, eu vou ser breve no tema, para vocês verem que esse tema de vacinação, uns não querem, outros querem, não é de hoje. Não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Isso já aconteceu lá em 1904. Olha quanto tempo faz, na República Velha ainda. Então isso não é um tema atual, é um tema antigo. Por quê? Eu acredito que você que está vendo esse vídeo tem a marca no seu braço da vacina contra a varíola. Em 1904, pessoal, o governo decidiu vacinar o povo contra a varíola. E houve uma revolta popular, principalmente das pessoas, dos operários, das pessoas mais carentes, na cidade do Rio de Janeiro, naquela época. Como as pessoas não estavam querendo se vacinar contra a varíola, o governo criou a lei que obrigava todo mundo a tomar essa vacina contra a varíola. Nessa época, por isso que ficou conhecida como a revolta da vacina, porque o povo se uniram, porque a lei dava direito da polícia entrar na casa de qualquer um e vacinar obrigatoriamente. A polícia tinha direito, como eu já falei, de entrar na casa de qualquer pessoa e ter a vacinação. Era a polícia, inclusive o bombeiro, que na época já existia corpo de bombeiro, inclusive os bombeiros também. O governo tinha legalmente como destruir casas, derrubar barracos. Então era obrigado, não tinha para onde as pessoas fugirem. A pessoa era obrigada literalmente a se vacinar contra a varíola. Por isso que os brasileiros têm essa marca da varíola no braço, inclusive eu tenho. Todos nós temos. Mas foi a partir dessa obrigatoriedade de tomar a vacina contra a varíola que foi erradicada essa doença no Brasil. Hoje não existe mais essa doença no Brasil, devido àquela campanha lá em 1904. Mas qual foi o problema? Por quê? Até dá para entender que lá no 1904, as pessoas se recusavam a tomar essa vacina. Porque na época o governo não fez campanha esclarecedora para explicar para o povo que a vacina era boa, que a vacina ia erradicar essa doença, a varíola. O governo não se preocupou na época de fazer uma campanha de orientação, como hoje temos, né, campanhas do governo explicando o motivo pelo qual todos devem se vacinar. E naquela época não teve. Então as pessoas, por não ter acesso à comunicação, à informação, elas acharam estranho. Por que eu sou obrigado a colocar um líquido dentro do meu corpo? Eu não sei que líquido é esse. Então as pessoas se uniram e ficou conhecida essa época como a revolução, como a revolta da vacina.
através de lei que obrigava todo cidadão. Na época, foi tão pesado, a varíola aqui no Brasil chegou a morrer 7.000 pessoas. Pessoal, se a gente compararmos hoje com a quantidade de pessoas mortas pela Covid, lógico que é pequena, mas eu estou falando lá em 1904, foi 7.000 brasileiros que morreu com essa doença varíola. Então o governo, para evitar, que olha aí que obrigava mesmo, você era preso se não tomasse, só era liberado depois que tomasse, se imunizasse contra a varíola. E no dia exato que começou essa revolta da vacina, foi no dia 10 de novembro de 1904. Então foi uma semana de guerra no nosso país, aqui do Brasil. Uma guerra literalmente. O povo contra o sistema que obrigava a tomar uma medicação que até então não tinha conhecimento nenhum, não era acostumado a tomar vacina, acharam estranho aquela agulha entrando no meu corpo, deixando um líquido que eu não sei qual que é. Então é natural, na época era natural, as pessoas estranharem e de toda forma evitar ser imunizada contra a varíola. Mas essa, que para mim foi uma guerra civil, da forma que aconteceu, durou um pouco mais de uma semana. Porque o governo caiu, o governo reconheceu o erro que antes de qualquer campanha de vacinação em massa, tem que haver uma campanha de conscientização para explicar ao povo, não é chegar e obrigar as pessoas a tomar uma determinada medicação. Então esse foi conhecido, esse período da história brasileira, ficou conhecido na história como a revolta da vacina. Inclusive eu sugiro você, meu amigo, minha amiga, que pesquisa isso na internet, se aprofunde mais nesse tema. É muito importante a gente saber a história do país que vivemos, o país que crescemos e o país que vivemos, né? É importante a gente saber um pouco, pelo menos, da história, para que nós possamos até nos ajudar a entender os problemas atuais, que é essa vacinação, essa campanha nacional ou até mesmo mundial da vacinação contra a Covid, que muitas pessoas hoje se negam a ser imunizadas. Algumas por ignorância, por falta de conhecimento, outras por ideologia, então se recusam. Só que naquela época, era uma época totalmente diferente. Aí eu resolvi pôr esse vídeo aqui, um vídeo curto, para explicar para vocês. A partir desse momento eu tenho certeza, porque você vai saber que essa não é a primeira vez que houve resistência contra uma vacinação em massa aqui no nosso país. Tinha pessoas do povo que fazia parte do movimento contra a vacinação, que eu achei bastante interessante a fala, que falavam que isso é uma ditadura sanitária, obrigar a gente a tomar uma medicação, uma vacinação, sem a gente saber o que é que eles estão injetando dentro do nosso corpo. Mas olha aí, o resultado. Foi erradicada a varíola em nosso país. Talvez você nem sabe que é vacinado, é imunizado contra a varíola, mas provavelmente você tem essa marquinha em um dos seus braços aí. Como eu tenho, todo mundo tem essa marquinha. Isso é a ciência. Tá? Então não estou aqui, esse vídeo é mais para esclarecer que essa não é a primeira vez que acontece no Brasil, essa resistência é a segunda vez. A primeira vez foi em 1904, resistência contra a vacina, contra a imunização contra a varíola. Então isso o vídeo é isso. Quero deixar aqui um abraço a cada um de vocês. Se você achou interessante essa parte da história do Brasil, lá na República Velha, como é conhecida essa parte da história, deixa um like aí para fortalecer aqui o nosso canal e dar uma moral aqui para esse coroa.
Tá bom, pessoal? Beijo no coração de cada um e até segunda-feira, se Deus quiser. Fui.